Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje eu trago pra vocês uma lista de 10 jogos que provavelmente você jogou em algum momento da sua vida, mas você não lembrava que tinha jogado. Eu te garanto que pelo menos um jogo dessa lista você não lembrava que tinha jogado. Então, sem mais delongas, bora pra lista. Começamos nossa lista com Tree Extreme, um jogo de corrida radical do PlayStation 1 de 1999. Em Tree Extreme, você deveria escolher entre skate, patins e bike para disputar uma corrida. Esse jogo era muito divertido, eu lembro até hoje quando meu irmão e a namorada dele chegaram com esse jogo lá em casa, foi paixão à primeira vista. Eu lembro que as fases geralmente eram ladeiras e você tinha que ficar passando por esses arcos para ganhar pontos. Sem contar que toda oportunidade de pulo era quase que obrigatório você fazer alguma manobra, era muito foda. Além dos vários personagens entre homens e mulheres que haviam no jogo, dava pra liberar vários outros personagens sensacionais. Eu não lembro se a gente liberou com cheat ou não, mas eu lembro que dava pra liberar, talvez zerando o jogo, eu realmente não me lembro agora, alguns personagens diferentões, tipo um ET que tinha, que eu lembro claramente de eu jogando com esse ET, tinha uma múmia, tinha uns mini carrinhos, era uma loucura esse jogo, tinha muita coisa legal. Esse jogo era ideal para você bater aquele X1 com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu primo e ver quem ganha uma corrida radical de skate, de bike, BMX, né, ou de patins. Era muito, muito divertido, era diversão garantida de verdade. E aí, você lembrava do Tree Extreme do Play 1? Tapper, do DOS de 1983. Voltando ainda mais no tempo, temos Tapper, originalmente lançado para os arcades e depois adaptado para DOS. Esse jogo era muito simples de entender, mas ao mesmo tempo ele começava muito fácil e ia ficando difícil até ficar impossível. Em Tapper, basicamente você era um garçom e você tinha que servir bebidas em vários balcões diferentes à medida que os clientes iam chegando. Só que com o tempo iam chegando mais e mais clientes e ficava difícil de gerenciar, até porque também tinha alguns clientes que começavam a pedir doses a mais, isso deixava tudo mais difícil. Com essa cena aí dessa versão de DOS, você provavelmente não deve estar lembrando, mas e se eu te mostrar essas duas versões do jogo? Tinha essa versão da Coca-Cola, você lembra dessa versão desse jogo? Eu lembro muito, eu lembro claramente de jogando essa versão desse jogo. Simples e divertido. No fundo da minha memória, eu lembrava que tinha uma versão desse jogo que era uma cervejaria, mas eu não lembrava qual versão que era e eu não conseguia achar essa versão. Eu tive que perguntar para o meu irmão, que imediatamente ele falou, eu tenho essa versão no computador. O nome é Falcon Beer Tender, que é uma versão sueca do jogo, que aí, ao invés de ser um refrigerante, você servia cerveja. Então, essa versão aí é uma das mais famosas, é a versão que eu lembro muito de eu ter jogado. Eu só não lembrava que tinha esse nome, então valeu meu irmão aí que me ajudou a lembrar de prontidão o nome dessa versão desse jogo do Tapper. Tapper é um daqueles jogos simples, mas viciantes, que provam que nem sempre precisamos de gráficos e mecânicas avançadas para nos divertir. Esse aí eu tenho certeza que eu desbloqueei uma memória perdida na sua cabeça. Com certeza você jogava esse jogo, só que você não lembrava, pelo menos um momento da sua vida você se deparou com esse jogo e agora eu desbloqueei essa memória na sua mente, eu tenho certeza disso. Medieval PlayStation 1 1998. Medieval já é um jogo mais famoso do que os outros que eu citei anteriormente, mas é um jogo que eu tive um contato muito breve, mas com certeza futuramente eu pretendo jogar ele mais a fundo, sem dúvida. Medieval se passa no reino de Gallowmere, onde acompanhamos uma simpática caveira em sua missão para deter o malvado feiticeiro Zarok. Esse clássico do Play 1 mistura ação, combate, exploração, aventura, puzzle e humor de uma forma única. Ele é tão original que hoje ele é considerado um jogo cult, tá? Não sei se vocês sabem disso. Medieval é um jogo bem original e que marcou muito pelo personagem principal. É uma caveira muito carismática que eu fui descobrir anos depois que ele se chamava Sir Daniel Fortesque. Eu acho que é assim que fala, desculpa se a pronúncia estiver errada, mas eu ainda vou jogar esse jogo mais a fundo. Eu lembro de eu ter só testado ele, então, por favor, se a pronúncia estiver errada, me desculpe. Eu não cheguei a jogar, eu lembro de eu ter jogado esse jogo, eu tive um breve contato com ele, mas assim, foi um contato muito rápido, mas me marcou muito pelo visual da caveira, pela vibe do jogo também, esse mapa aí do cemitério, eu lembro muito assim de eu estar jogando isso aí, tá? Eu só não lembro exatamente aonde que eu joguei Medieval, só sei que eu lembro de ter esbarrado com ele em algum momento do passado.
E aí, você lembra de ter jogado Medieval em algum momento da sua vida? Se você lembra, deixa aí nos comentários. Mighty Morphin Power Rangers The Movie Super Nintendo 1995. Esse aqui talvez seja um dos mais famosos da lista, se não o mais famoso, mas a gente sabe que tem gente que não tem uma memória muito boa e não lembra, não grava de todos os jogos que jogou quando era mais novo. Então eu tô aqui para fazer você lembrar desses jogos. Com certeza vai ter alguém que vai se lembrar só agora de ter jogado essa pérola do Super Nintendo. Esse é um dos jogos mais divertidos para jogar co-op no 16 bits da Nintendo e um beat'em up para ninguém botar defeito. Um jogaço que a franquia Power Rangers merecia ter nos games. O legal era que cada Ranger tinha seus golpes e seus especiais, e isso tornava a jogatina ainda muito mais divertida e dava uma sobrevida pro jogo. Uma outra parte legal é que se você estivesse jogando com o Ranger preto, por exemplo, você podia alternar para outro Power Ranger, de outra cor, caso você morresse ou quando você passava de fase. Eu sempre ficava alternando, só não gostava muito do Billy, eu achava o especial dele horrível, mas o resto era muito legal, eu sempre ficava trocando, porque, pô, deixava muito mais dinâmico, mais legal, eu gostava muito. E esse eu tenho certeza que você jogou. Talvez você já lembrava dele, talvez você não tenha esquecido que jogou ele, mas esse eu tenho certeza que pelo menos jogar você jogou. Eighteen Wheels of Steel Pedal to the Metal PC 2004. Euro Truck? Nada disso. Esse aqui é o pai dele. A ideia aqui era muito semelhante ao Euro Truck Simulator que todo mundo conhece. Era entregar tudo quanto é tipo de carga de um lado do outro no mapa dos Estados Unidos. Eu já passei, sei lá, horas, dezenas, centenas de horas da minha vida fazendo isso aí. Quase um Pedro e Bino do carga pesada. Esse jogo é uma cilada. É uma cilada, Bino. O doido é que esse jogo não era apenas sobre dirigir, era sobre gerenciar seu próprio negócio de transporte. A liberdade de colocar uma musiquinha ou até mesmo um podcast e explorar as estradas americanas era simplesmente fascinante e relaxante. Eu lembro de eu colocando, se eu não me engano, as músicas no Winamp e deixando de segundo plano jogando, se eu não me engano, eu acho que eu escutava muito a acústica MTV da Legião Urbana enquanto eu jogava esse jogo aí. Cara, eu ouvi muita coisa enquanto eu jogava esse jogo. Não era época de podcast, como é hoje, né? Como ele é difundido como hoje, mas ouvindo musiquinha assim, cara, você nem via as horas passar. From Dust 2011 para PC, Xbox e PlayStation 3. Nesse jogo de PlayStation 3, você é basicamente Deus aqui. Você precisa controlar as coisas do mapa e o ambiente para proteger uma tribo de desastres naturais. Cara, é um jogo fantástico e que não é muito falado no Brasil, mas talvez você já deve ter experimentado ele, só que não lembra. Eu, se não me engano, eu experimentei ele em algum momento que ele ficou disponível ali no PlayStation Plus e, cara, eu amei, eu adorei o jogo. Tenho quase certeza que foi isso. Eu não lembro de ter tido a mídia física dele, mas que eu joguei no Play 3, eu lembro que eu joguei sim. É um jogo graficamente muito bonito e dá pra ficar viajando levando terra ou água de um ponto A para um ponto B e modificando o mapa. E não apenas graficamente, mas a beleza de From Dust também tá na simplicidade e ao mesmo tempo a complexidade que o jogo tem, já que ele te permite brincar de Deus, na qual qualquer decisão sua pode significar a sobrevivência ou a extinção da tribo. É um jogo com gráficos que eu acho que até hoje são belíssimos e te prende de alguma forma. Esse jogo te prende, você não consegue sair dali. Pelo menos eu ficava muito tempo brincando ali de alterar o mapa e tal, era bem legal. Você lembra do From Dust? Você chegou a jogar o From Dust? O sétimo jogo dessa lista é o Circus Charles de Nintendinho de 1985. Circus Charles, um clássico do Nintendinho, nos colocava no papel de um artista de circo realizando truques e desafios. Desde saltar entre anéis de fogo, pular de bola para bola e, sei lá, domesticar leões e montar em cima deles, cada nível era um desafio legal.
Pra mim, esse é um jogo dos mais característicos e emblemáticos do Nintendinho, só que muita gente jogou ele e não lembra que tem jogado ele, eu tenho certeza disso. Eu lembro demais de ter jogado esse jogo nas manhãs com meu irmão Bernardo, a gente jogando o console que só eu e meu irmão tivemos, que eu não lembro, eu não conheço ninguém que tenha tido o Game Boy. Sim, Game Boy era um clone de Nintendinho que basicamente consistia em uma arma. O console era uma arma, no caso, que dava para jogar jogos como Duck Hunt e tal. Ele de fato funcionava como uma pistola para jogar jogos de pistola do console, só que ele era da Shoptime. E aí ele tinha vários jogos na memória, e aí um deles era Circo Charles. Um adendo aqui, alguém que tá vendo esse vídeo chegou a ter o Game Boy? Por favor, comenta aqui, eu preciso saber se era só eu no Brasil que tive esse console, porque eu não conheço ninguém que teve, quando eu falo ninguém lembra, é bem obscuro e de fato eu não sei onde tá, eu tenho que estar aqui em casa, em alguma caixa, mas cara, o Game Boy ele foi muito marcante na minha vida, porque foi sem querer eu tive contato com os jogos de Nintendinho, como Ice Climber, Balloon Fighter, enfim, esses jogos dos primórdios do Nintendinho, cara, foi muito importante pra minha formação como um gamer, de fato. Legal, esse aqui, ó. Atenção, hein, Samia? Prepare-se. Agora a Samia vai atacar bandidos no Velho Oeste. A Samia está, nesse momento, se preparando para atirar com a pistola Botini. Atenção, fire. Atirou um, acertou um e tomou um tiro de outro. Veja. A tela vermelha significa que tem sangue. Tá, sem mais delongas aqui, a parada aqui pra falar do Circo Charlie e não é pra falar do Game Boy. Cara, o Circo Charlie é um jogo que todo o dono de Nintendinho, ou um clone, esbarrou com ele nas décadas de 80 e 90. Só que muita gente não lembra do nome do jogo. Com certeza jogou isso. Eu te garanto que, cara, se você teve um clone do Nintendinho, um Famiclone, qualquer coisa nesse sentido, você teve contato naqueles cartuchos que tinha não sei quantos jogos, eu tenho certeza que você teve contato com esse jogo, só que você não lembrava que tinha contato com ele. Simples, bem simples, mecânicas bem simples também, poucas fases, mas cativante e divertido. Esse é o Circo Charlie do Nintendinho. Comenta aqui se você lembra desse jogo. Oddworld Abe's Odyssey, PlayStation 1, 1997. Em Oddworld Abe's Odyssey, acompanhamos Abe, que tem como missão salvar seus companheiros da escravidão. Esse jogo não era apenas um simples jogo de plataforma com mecânicas de puzzle, ele era uma obra de arte, com uma mensagem poderosa por trás. Mas eu só fui perceber isso bem depois, quando eu já estava mais velho. Cara, é muito curioso, porque eu tenho uma memória desse jogo muito viva na minha cabeça, de eu estar na casa desse meu amigo Diego Negão. Cara, ele tinha um PlayStation 1 daqueles fat grandão, aquele primeiro, e eu lembro muito, porque eu não tinha PlayStation, e eu lembro dele jogando com um meu irmão. E eu lembro, assim, claramente deles jogando esse jogo, sabe? Tipo, eu lembro da abertura do jogo, que é uma abertura bem bonita, bem feita, essa cara desse personagem, essa vibe meio sombria que esse jogo traz. É uma memória muito viva que eu tenho na minha mente, assim, sabe? E eu acho que talvez eles nem lembrem do jogo, talvez eles nem lembrem disso. Eu lembro, cara, que era pra você ter ideia, eu lembro que era um sábado de noite, eu lembro até onde ficava o videogame dele, assim, o quarto, a posição que o videogame ficava, eu lembro do armário na esquerda, o videogame aqui, a cama atrás. Cara, eu lembro tudo, assim, claramente na minha cabeça. E assim, eu não sei por que esse jogo me marcou tanto. Ele é um jogo legal, bom e tal, mas assim, eu de fato não lembro o porquê ele me marcou tanto. E o mais curioso é que eu não lembro de eu jogar, eu lembro do meu amigo e o do meu irmão jogando ele, sabe? Talvez eu tenha jogado também, mas eu lembro de eu vendo eles jogando, eu, caralho, esse gráfico é foda e tal, porque eu não tinha um Play 1 na época, né? E eu ficava tipo, nossa, muito legal e tal. E eu lembro muito. Eu lembro dele andando pelas plataformas de metal, assim, aquele barulho dele pisando no metal, assim, cara, é bizarro. Eu lembro muito claramente disso. Wait. Okay. Follow me. Okay. Wait. Okay. Hello. Follow me. Okay. Congo Caper Super Nintendo 1992.
Esse jogo é curioso, porque ao mesmo tempo que ele é famoso, ele não é. Porque muita gente confunde ele com o Prehistoric Man ou com o Joey Mac. Assim, os três são excelentes, mas eu quero falar aqui hoje do Congo's Caper especificamente. Eu sempre ia com meu irmão gêmeo cortar cabelo, então enquanto eu cortava, ele ficava jogando. Depois, quando ele ia cortar, eu ficava jogando. E eu lembro muito do Congo's Caper que tinha lá. Essa primeira fase do Congo's Caper é muito nostálgica, porque o jogo ficava bem alto no salão e aquele barulho, a trilha sonora, os efeitos sonoros, eles eclodiam pelo salão e era assim, cara, eu lembro muito assim, a nostalgia que eu tenho com o barulho do pulo do jogo, que é muito específico, mas eu lembro muito assim, me dá uma memória muito boa dessa época aí, porque esse jogo era muito divertido, cara, era muito legal. Eu nunca cheguei a jogar ele muito a fundo, joguei talvez ali as 3 primeiras fases e só, nunca passei disso, mas esse jogo me marcou e é um jogo que provavelmente muita gente já jogou, mas não lembrava que tinha jogado, ou não lembrava o nome, etc. Fechamos a nossa lista com New Star Soccer 3. Esse talvez seja um dos jogos menos conhecidos da lista, porém um dos melhores. Esse jogo é simplesmente fantástico. Você cria esse jogador para ele ser a nova estrela do futebol mundial. Mas infelizmente ele é um tipo de jogo que envelheceu muito mal. Na época ele foi sensacional, mas se você jogar hoje em dia você vai entender o porquê que ele envelheceu mal. Ele tinha uma base de fãs muito legal que fazia mods e packs pro jogo que ou atualizava a base de dados do jogo, ou atualizava até gráfico. Então você vai ver algumas gameplays aí que vai ter um gráfico diferente do outro. Foi até difícil de achar gameplay porque ele é um jogo não muito famoso, assim. Então, gameplays que eu vou achar aí foram com gráficos bem ruins e tal, com qualidades de vídeos muito ruins, mas eu acho que dá para ilustrar um pouco do que era o jogo. Você escolhe aonde você vai jogar, você faz uma carreira, você pode ser convocado para a seleção brasileira, você tem que treinar o seu jogador, você tem que melhorar ele, porque quando você melhora ele, você melhora o valor do passe como jogador, você consegue reunir com a diretoria para pedir salários melhores. Pensa assim, por que salários? Porque você compra coisas para o seu jogador que aumenta o status dele, você compra carro, bicicleta, moto, lancha, você compra mobília para casa, você pode comprar videogame, você pode comprar um computador, você pode comprar inúmeras coisas que isso vai fazer várias coisas. O seu jogador pode ficar mais popstar, então ele pode atrair mais mulheres, você pode ter mais dinheiro, você pode comprar casas legais, você pode comprar apartamentos bons, você pode comprar mansões, você pode comprar até ilha. Sim, você pode comprar até ilha no jogo. Você tinha que ter um relacionamento com o treinador, você tinha que ter relacionamento com a imprensa, com a torcida. Cara, você podia ter uma mulher que ela poderia te interessar ou não, ela poderia ser uma pessoa interesseira, uma pessoa... O jogo é muito amplo e você podia ter vários patrocinadores, de chuteira, de energético, etc. Você podia pedir a sua namorada em casamento, você poderia ter filhos com ela, só que, cara, é tão profundo o jogo que, por exemplo, você pediu ela em casamento. Suponhamos que você tem lá 50 milhões no banco. Se você divorcia com ela, você perde metade do seu dinheiro. É esse nível de profundidade do jogo. Você tinha que sair com seus amigos, família. Então você tinha várias complexidades. Cara, não tinha como nem explicar aqui o nível de profundidade desse jogo. Eu acho ele sensacional e ele não é muito falado. Eu lembro que depois dos jogos aparecia algumas mensagens tipo assim, umas decisões que você tinha que fazer, que aí se você optava, por exemplo, por ficar com a família, talvez o treinador acharia ruim, ou seus amigos achariam ruim, então você tinha que ficar sempre balanceando os pratos ali pra ficar bem com todo mundo, sabe? Então tipo assim, não era só ficar jogando, você tinha um realismo de gerenciamento de carreira de verdade, assim, claro, mais próximo possível do que eu imagino que seja uma vida de jogador. Então tinha tudo, cara. Você podia ser pego no antidoping, você podia beber, você podia ir no cassino e você podia envolver em polêmica, você poderia... Cara, é amplo no nível bizarro, assim, eles pensaram em tudo. Você podia jogar bêbado e isso poderia afetar muito negativamente a sua popularidade ou o seu relacionamento com o treinador. Então, cara, o jogo tipo assim, ele é incrível, de verdade. Assim, talvez ninguém ou pouquíssimas pessoas que estão vendo esse vídeo
lembrem de ter jogado esse jogo, porque de fato ele não foi um jogo muito famoso, até porque outros New Star Soccer, inclusive de celular, são mais famosos do que esse, que é o 3. Mas eu quero falar especificamente do 3, que foi um jogo muito à frente do seu tempo, mas por alguns motivos que não vale a pena citar aqui, ele envelheceu um pouco mal. Eu acho que ele seria um jogo perfeito para ter um remaster, um remake. A gameplay dele não era a melhor gameplay do mundo, mas assim, entregava o que o jogo pedia, sabe? Mas, velho, só quem usou o nome do Arthur Maranese para jogar esse jogo sabe do que eu tô falando. Quem jogou sabe. E aí, você lembra de ter jogado New Star Soccer 3? Porque, cara, foi um jogo foda pra época. Bom, esses foram os 10 jogos que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Eu espero que pelo menos um tenha feito você ter lembrado do passado, ou caralho, olha, eu lembrei desse jogo, eu não tinha lembrado, eu não lembrava o nome, eu joguei esse jogo, mas não lembrava. Então, pô, se você teve algum desses jogos que fez você lembrar disso, pra mim, a minha missão já tá cumprida aqui. Teve algum jogo que eu esqueci de mencionar? Pô, esse jogo aqui, cara, é um jogo que muita gente jogou, mas não lembrava o nome. Se tenha, comenta aí. Eu gostaria muito realmente de fazer uma parte 2, uma parte 3, quem sabe. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, é um vídeo que dá pra ter várias partes. E, cara, tem alguma coisa que eu esqueci de comentar sobre alguns desses jogos? Pô, alguma coisa que de fato passou batido na hora de eu falar aqui sobre o jogo, que é interessante de mencionar? Falem aí nos comentários, a gente troca essa ideia boa aí, que eu acho que vai ser bem interessante. Seja como for, a questão aqui é que eu trouxe uma lista de jogos que marcaram muito a minha infância e a minha adolescência, tá? E, assim, lógico que a intenção do vídeo não é essa, mas acabou que foram jogos que me marcaram, né? Todos esses jogos aí foram jogos que me marcaram, que são jogos que, de alguma forma, eu tenho ali, que são jogos que muita gente pode ter tido o contato que eu tive, mas assim, poxa, eu nem lembrava que eu tinha jogado esse jogo, então essa que é a ideia. Mas foi muito legal relembrar e compartilhar esses jogos aí pra mim, que de alguma forma foram jogos que foram importantes pra minha trajetória gamer, né? Então assim, se você gostou desse vídeo, se você gostou do que eu falei, de alguma coisa aqui, se algum jogo desses aqui te fez lembrar, se você teve algum jogo que, cara, esse aqui eu vou testar, porra, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque esse tipo de vídeo dá um trabalho do caralho. E é muito legal ver um vídeo desse repercutindo e saindo da bolha, enfim. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e fui, valeu!